Número 11, com o título Sendo cautelosos nas opiniões. A verdade prática está dizendo: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não nos compete a nós, seres imperfeitos e falhos. O texto áureo diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. São Lucas capítulo 6, versículo 36. Então nós estaremos tratando neste assunto a respeito, né, de julgamento. Alguém vai dizer: pastor, mas a igreja não deve tratar os casos, aconselhar as pessoas? Sim, claro. Então nós vamos entender aqui, né, com o que Jesus está dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Então vamos aprender. Por quê? Porque tem tantas pessoas, né, que esquecem de olhar no espelho, sabendo que é ser humano, que é falho, aponta o dedo para as demais e só, né, porque todos nós temos defeito. Então tem pessoas que são altamente críticas e apontam o defeito de todos e não percebe que também é imperfeito. Então temos que tomar este cuidado. A leitura bíblica em classe em condição Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 6, e a nossa introdução diz: nesta lição veremos que no Sermão do Monte Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Então, não julgueis para que não sejais julgados. Então esse é o conselho do nosso Senhor, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Aí vem o versículo 2 aqui na leitura bíblica em classe, ó: porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então este é o conselho do Senhor Jesus Cristo, que nós estaremos aprendendo agora no decorrer dessa lição. Parte primeira, no item de número 1, parte primeira: não devemos julgar o outro. No item 1, aprendendo a se relacionar com os outros. Aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, né, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. E veja bem, o apóstolo Paulo, né, na época lá, ele foi o maior evangelista da sua época, fundou várias igrejas e ele de quando em quando voltava nelas e também escrevia cartas aconselhando a cada uma delas, e tinha diversos tipos de problema, né? Então o próprio apóstolo Paulo enfrentou esses problemas, viu disputas na igreja, viu grupinhos sendo formados na igreja, e ele aconselhava. O que nós temos que entender? Que a igreja é feita de seres humanos, tem problemas, tem dificuldade, e nós precisamos, com a autoridade, com a graça e com a misericórdia de Deus, né, tratar e abençoar a cada um. Então, veja bem, o que Deus exige de cada um de nós. Ele exige que nós sejamos perfeitos? Não, não exige. Contudo, Ele exige que os súditos do seu reino, que somos cada um de nós, que sejamos éticos e misericordiosos. Então, está dizendo a palavra do Senhor, São Lucas 6,36: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Em uma outra passagem, o Senhor Jesus Cristo diz assim: ide e aprendei, misericórdia quero e não sacrifício. No item 2 aqui, ninguém deve ser julgado, é um ponto de interrogação, né? Ninguém deve ser julgado. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz: não julgueis para que não sejais julgados, não significa que não se deve julgar ou tratar os assuntos dentro da igreja. Mas, e agora nós vamos aprender aqui, ó: será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, né? Nenhum tipo de parecer ou opinião? Então não é isso, né, que Jesus está dizendo. Se fosse assim, nosso Senhor estaria o quê? Contrariando o seu próprio ensino presente no texto. Porque no próprio texto ele diz assim, ó: pois ele nos alerta o quê? Ele nos alerta que haverá, né? Ele nos alerta a ver pessoas que procedem como cães e como porcos. Então, no próprio texto, em apreço, ele mesmo nos alerta. Ele diz assim, ó: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Então, o próprio conselho do Senhor Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo também, né? Ele também emitiu um julgamento sobre os escribas e fariseus. Aí alguém diz assim: pastor,
Senhor. Mas Jesus emitiu julgamento sobre os escribas e fariseus, mas porque ele é Jesus. Sim, meu querido, ele é Jesus. Mas só que Jesus também nos deu autoridade para fazer a sua obra, para ajudarmos uns aos outros, né? Então nós podemos emitir uma opinião, sim, mas nós temos que tomar este cuidado. Não é emitir uma opinião, eu emitir uma opinião desfazendo as pessoas, emitir uma opinião, né, menosprezando as pessoas, sendo superior às pessoas, porque nós não somos. Nós não somos melhor que ninguém. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, né? E com essa misericórdia que nos alcançou, nós temos que também usar dessa misericórdia para com os nossos semelhantes. No item 3, que é da primeira parte, o julgamento defendido por Jesus. Então, quando Jesus diz não julgueis, ele usou o verbo crinou. Então, ele usou o verbo crinou, não julgueis, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Então ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. É o pré-julgamento, né? Então, quando às vezes nós fazemos um pré-julgamento das pessoas, nós somos preconceituosos, nós fazemos um conceito prévio, né? Então, nós não podemos ser preconceituosos, nós não podemos fazer um julgamento prévio de nada, porque nós temos que entender a situação e quando entender a situação, nós temos que estar orando pelas pessoas, perdoando as pessoas, compreendendo as pessoas e amando as pessoas acima de tudo, viu? Amém? Vamos para a parte 2 aqui da nossa lição. O título da parte 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Esse conselho é um conselho maravilhoso, né? No item 1, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados, infundados a respeito de outros, podem estar tentando esconder seus próprios erros. Então, a pessoa que ele faz aquele julgamento precipitado, né? Ele só sabe ver o defeito das pessoas, não sabe emitir um elogio, falar das virtudes, só sabe falar dos defeitos. Então nós fomos lembrados aqui pelo autor dessa revista que Davi havia caído em pecado, Davi tinha também cometido um homicídio. Aí o profeta Natan teve que chegar a Davi para repreendê-lo. E quando o profeta Natan chega a Davi para repreendê-lo, então ele conta uma história para Davi. E quando ele conta essa história para Davi, né? Então ele diz para Davi uma história, ele fala assim que um homem tinha apenas uma ovelha e o outro tinha muitas ovelhas. E aquele homem que tinha muitas ovelhas, então matou a ovelha deste que só tinha uma. E aí o Davi pensou assim, mas espera aí, como é que ele catou a ovelha do que só tinha uma? Então Davi precipitadamente deu o juízo. Né? Olha que interessante, né? Então, quando ele conta a história, ele fala assim, ó, um viajante, né, que matou a única ovelha de um homem pobre. Ou seja, o viajante tinha muitas ovelhas, mas matou a ovelha de um homem pobre. Aí Davi precipitadamente dá a sentença, e Davi nessa sentença, ele diz assim, ó, digno de morte é este homem, é o homem que fez isso. Ou seja, Davi ouviu a história, precipitadamente deu a sentença, mas ele não analisou que essa história era a história dele mesmo, né? Então foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro, mas o pecado dele mesmo ele não estava enxergando. Ou seja, ele estava vendo, né? Ele estava vendo um cisco no olho de alguém, porque alguém pegou a ovelha, né? Então, um cisco no olho de alguém e não estava vendo a trave no olho dele, que o pecado dele era maior do que a história que Natan contou. Então, Davi emitiu aquele juízo precipitado e disse, digno de morte este homem. Aí Natan aproveitou a deixa, né? E Natan disse para ele, este homem és tu. E Davi então conscientizou-se do seu erro para se arrepender e pedir a misericórdia de Deus. No item 2, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Então a inconsistência, né? Por quê? Porque os que são possuídos desse espírito de crítica, um espírito muito ruim que tem dentro das igrejas, né? Isso incomoda, isso atrapalha, isso espanta as pessoas porque é falta de amor. Então, e tem inconsistência, por quê? Porque critica, fala mal daquilo que a pessoa está fazendo de errado e muitas das vezes faz coisa pior, viu? Muitas das vezes faz coisa pior. Então, a palavra do Senhor fala em João 8:7, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire
atire a pedra contra ela. Então, quando alguém quis colocar Jesus em dificuldade, pegou uma mulher pega em ato de adultério, né? Ele levou até Jesus e disse assim: Senhor, a lei manda apedrejar, e tu? Jesus agachou-se no chão, começou a escrever ali na terra, e eles foram questionar: e aí, Jesus, qual é a sua opinião? E Jesus então fala para eles assim: olha, aquele dentre vós que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aí Jesus agacha-se e começa a escrever no chão, calmamente ali, pacificamente, e cada um vai indo embora, dos mais velhos para os mais novos. Quando Jesus olha, não tem mais ninguém. Jesus falou para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou: Senhor, foram todos embora. Aí Jesus falou assim: então eu também não vou te condenar, mas só que tem uma coisa: vai e não peques mais. Ou seja, Jesus disse assim: muda a tua vida, deixa eu transformar a tua vida, vai e não peques mais, porque só Jesus pode transformar a vida do homem. Não é placa de igreja, não é religiosidade, é Jesus. E Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, muito lido na Santa Ceia. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, cada um de nós devemos fazer uma autoanálise, né? E assim Deus vai nos abençoar. No item 3, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? O que fazer? Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas, né, e somos imperfeitos. Então nós temos que ter essa consciência. Embora não tenhamos mais o prazer no erro, mesmo assim nós cometemos erros, devemos ter essa consciência. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Cristo se relacionou conosco, né? Nos perdoando os nossos pecados. Então o amor, ele não faz mal ao próximo. E o amor também, ele não... a Bíblia diz que o amor, ele não é precipitado, né? O amor não julga com precipitação. Então o amor não julga mal. Então a pessoa que tem amor, ele sempre vai pensar do lado positivo, do lado pacífico, para trazer o bem, né, àquele que está ali ao seu redor. Terceiro, não podemos nos esquecer de que somos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Então o Senhor Jesus Cristo diz na sua palavra, né? Ide e aprendei, misericórdia quero e não sacrifício. Então vamos ser misericordiosos, tá? Alguém diz assim: ah, pastor, mas é para encobrir o pecado de alguém? Não. É para bater palma pelo pecado de alguém? Não. É para nós nos olharmos no espelho, sabemos que somos também pecadores e ajudar as pessoas a vencer o pecado com a graça de Deus. Parte 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus, olha só. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus, no item 1, Deus é severo? É um ponto de interrogação. Deus é severo? E aí? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Então nós temos que considerar essas duas coisas, a bondade e devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Está escrito em Romanos 11, versículo 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Ou seja, Deus é severo com aqueles que se afastam dele. E Deus é benigno com aqueles que estão perto dele, que estão arrependidos, que querem a misericórdia de Deus. Ou seja, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Aquele que crê em Jesus será salvo, aquele que segue Jesus será salvo, mas aquele que se afastar de Jesus não tem salvação. Veja bem, se alguém se afastar de Jesus, alguém fala assim: ah, pastor, mas como é que Deus é ruim e vai mandar o povo para o inferno? Veja bem, imagine comigo o seguinte: se esse planeta que nós estamos vivendo nele, se o nosso Deus deixar essas pessoas que não querem Jesus aqui, e retirar seu Espírito Santo, e retirar essas pessoas que querem Jesus, e levar para um outro canto, e deixar as pessoas aqui na terra que não querem nada com Jesus, e sem o Espírito Santo aqui, sem a graça e misericórdia de Deus, imagina o caos que virá isso. Aí você ia dizer: pastor, mas seria o inferno, porque hoje a violência já está tamanha. Imagina se o Espírito Santo se retira daqui, se o salvo se retira daqui, se a igreja se retira daqui, aí não tem igreja, não tem louvor, não tem cântico, não tem evangelho. O que seria isso aqui? Você vai dizer: seria o inferno. Então, as pessoas que não querem Jesus vão morar no inferno. Por quê? Porque não querem Jesus. Jesus é salvação.
Ah, mas a pessoa é obrigada a querer Jesus. Veja bem, não tem outro trajeto sem Deus. Nós fomos criados por Deus, precisamos de Deus. O homem pecou no início, Jesus veio e consertou tudo. Então o homem precisa de Jesus e da sua misericórdia. No item 2. Como Deus nos julga? Como Deus nos julga? O Todo-Poderoso não é um ser que está no céu desejando, né, agir brutalmente. Ao contrário, João escreve, Deus é amor, né? Então ele não está lá descarregando a sua ira aleatoriamente, de forma alguma. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, Deus age com retidão e justiça. Deus é justo, Deus é santo, Deus é fiel, Deus é amoroso. O crente deve ter consciência de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e ético, né? Então Deus estabeleceu as suas leis e nós temos que andar de acordo com as suas leis. E todo aquele que anda de acordo com a lei de Deus, ele recebe bênção dos céus, ele é alegre por seguir a mensagem, o evangelho, a lei do nosso Deus, viu? Então o julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, ele julga o que? O profundo do coração e das intenções. Então Deus não julga igual um juiz julga, ele não julga igual como muitas vezes nós julgamos, ele não julga igual, não. A Constituição brasileira tem que ser colocada em prática, né? Porque é a lei máxima nossa, sim, mas ainda assim a Constituição não é 100% perfeita, 100% perfeito é a Bíblia Sagrada, é o nosso Deus. Então Deus vai julgar com retidão, com justiça. Então confie no julgamento do Senhor e faça a sua parte, creia em Jesus e busque a Deus. Ore todos os dias, leia a Bíblia, né? Seja uma bênção nas mãos do Senhor. No item 3, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Então vamos olhar, né, para a vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou o que? A justiça divina. Então veio um castigo sobre Davi também. E a Bíblia diz que, ele diz assim, que guarda a beneficência, que o nosso Deus, ele guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecador, e o pecador que ao culpado não tem por inocente. Então, nosso Deus, ele perdoa a iniquidade, ele perdoa a transgressão e ele perdoa o pecador. Mas só que o culpado, ele não tem por inocente, ou seja, a pessoa que não quer se entregar a ele, que não quer viver com ele, não há outro caminho, não há outra. Veja bem, de um lado está Deus, do outro lado está o diabo. De um lado está o bem, do outro lado está o mal. É como nós falássemos o seguinte. O que é a escuridão? A escuridão é a falta de luz. O que é o frio? O frio é a falta do calor. Então o que é o mal? O mal é quando alguém se afasta de Deus. Pastor, mas por que Deus está deixando o mundo nesse caos? Não, Deus não está deixando o mundo nesse caos. É que o mundo se afastou de Deus. As pessoas se afastaram de Deus. Aquele que chegar até Deus vai receber paz e vai receber a vida eterna nele. Amém, amém e graças a Deus. Conclusão, devemos seguir a recomendação do mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, viu? Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das pessoas, a respeito, né, não das pessoas, a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato, lúcido e principalmente com amor, né? E com amor ao próximo e usando de misericórdia. Amém? Vamos lá. As perguntas do nosso questionário. Pergunta número 1. De acordo com a lição, o que Jesus exige de seus súditos? Que sejam éticos e misericordiosos. Pergunta 2. Qual é o significado do verbo crinou? O verbo crinou significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ou seja, nós não podemos fazer um juízo precipitado pelas aparências, né? Temos que saber o que nos posicionar, colocar as nossas opiniões de acordo com a Bíblia, com a ética e sempre buscando a misericórdia, salvar e resgatar o perdido. Pergunta 3. Quem julgou o Senhor Jesus por comer com os pecadores? Jesus foi julgado, né, por comer com os pecadores. E o próprio Jesus disse, não necessitam de médicos os sãos, e sim os enfermos. Não vim salvar os justos, mas sim os pecadores. Então Jesus, como é que vai salvar alguém ser justo? Então ele vai falar, então eu não preciso de Deus. Então quem precisa de Deus? São os pecadores. Então não vim salvar os justos, mas os pecadores. Ao arrependimento. Então o Senhor Jesus busca os pecadores ao arrependimento, né? Então quem julgou Jesus por comer com os pecadores foi os escribas e fariseus. Então Jesus, ele não veio para os justos, mas sim para os pecadores.
Pergunta 4: a quem a severidade de Deus é empregada? Então, a quem a severidade de Deus será empregada e é empregada? Ela é empregada àqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Então, aqueles que não querem nada com Deus. Pergunta 5: segunda lição, a respeito de que o crente deve ser consciente? Ele deve ser consciente de que Deus é justo e estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Então, Deus é justo, Deus é fiel e Ele deixou a sua lei. Então, se nós andarmos na sua lei, nós seremos abençoados e teremos o que? A nossa salvação garantida em Cristo Jesus, por Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.